A paz, meus queridos, a paz para todos, a paz. Deus seja louvado e que o nome de Deus seja glorificado em sua vida, em nossa vida. Que o Espírito da sabedoria de Deus manifeste a você a inteligência, a sabedoria e o conhecimento da palavra e a revelação da palavra de Deus. Se você tiver a revelação da palavra de Deus do jeito certo, da forma certa, você é uma pessoa rica, uma pessoa bem-sucedida na vida. Porque é impossível se ter a revelação da palavra de Deus, é impossível se entender a palavra de Deus e não ser uma pessoa bem-sucedida. É impossível, é impossível. Vamos que você tenha a mente de Cristo. Como eu vou estar sempre citando isso, porque para mim foi um divisor de água em minha vida. 1 Coríntios, capítulo 2, e o versículo 16. O apóstolo Paulo diz que nós temos a mente de Cristo. Versículo 15, ele diz que nós temos a capacidade e o discernimento para discernir todas as coisas e de ninguém seremos discernidos. Mas temos a capacidade e o discernimento de todas as coisas. É isso que ele disse. Por que ele disse isso? Porque nós temos a mente de Cristo. Se você é um membro do corpo de Cristo, certamente você faz o que a mente manda fazer. Se você é um membro de um corpo, os membros do seu corpo, veja, se uma pessoa tiver se o cérebro parar, se a mente parar, então todos os membros do corpo vão paralisar. E você sabe que então a mente, ela é que comanda os movimentos do corpo. Você sabe disso. Isso quer dizer que a mente, o seu dedo, ele tem uma mente. E a mente do seu dedo é você. A mente do seu dedo é você. A mente do seu pé é você. A mente de qualquer órgão do seu corpo. Você tem membros no corpo, Paulo diz que ele é indecoroso, e é o mais que você precisa, e o mais que você honra, e o mais que você tem cuidado. Então daí você já pode imaginar. Então esses membros, eles estão ligados ao comando da mente, de maneira que qualquer coisa que esses membros querem fazer, a mente é quem dá ordem de comando. É a mente que ordena. E eles todo fazem o que a mente manda. Você imagina, duvida o seu pé fazer alguma coisa que a sua mente não mandou. Você chuta uma bola, foi a mente que mandou o seu pé chutar. Se você der 3 pulos, foi a mente que mandou você dar 3 pulos. Se você der uma cambalhota, foi a mente que mandou. Se você embolar pelo chão, foi a mente que mandou. Alguma coisa, mas mesmo que você tenha sido tentado pelo diabo, mas antes do diabo fazer seu corpo se movimentar, ele teve que pedir permissão à sua mente. E a sua mente liberou para ele o direito. E ele invadiu a mente de muita gente e fez ele fazer coisas que ele não gostaria de fazer, mas é a mente. Digamos que o diabo entra na mente do homem e pega o controle, e assim como um piloto de um avião, ele pega a sua mente e ele também vai pilotar você. E você vai fazer o que a mente manda, mas quem está no controle? Esse aqui é o problema, quem é que está comandando a sua mente?
Agora, o apóstolo Paulo diz que nós temos a mente de Cristo. Ele diz, mas nós temos a mente de Cristo. Já parou para pensar nisto? Você já parou para pensar nisso? Você tem a mente de Cristo. A igreja tem a mente de Cristo. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16. Se eu tenho a mente de Cristo, isso significa que eu tenho a habilidade para lidar. Eu tenho a habilidade para lidar com qualquer situação. Bom, se tem um obstáculo no meu caminho, então a minha mente diz ao meu pé que tem um obstáculo. Então a minha mente vai dizer ao meu pé como ele que tem que fazer, como que ele tem que fazer para superar o obstáculo. Se eu tenho uma rocha para eu ter que atravessar para chegar do outro lado, então a minha mente vai dizer ao meu pé. E meu pé receberá a ordem da minha mente. E então eu vou escalar e eu vou subir, eu vou atravessar aquele obstáculo por causa da inteligência da minha mente. Eu estou querendo que você compreenda que se você tem a mente de Cristo, você é rico. Eu estou falando da palavra de Deus, gente. Isso é coisa muito séria, é um divisor de água em minha vida. Então eu vou compreender as coisas do Espírito agora, eu vou entender as coisas do Espírito, pois ele diz, quem pode compreender as coisas de Deus? Senão o Espírito de Deus. Ele diz que habita em Deus. Mas nós temos a mente de Cristo. Então ele está dizendo que se nós temos a mente de Cristo, Cristo, quem era Cristo? Quem é Cristo? Salvador do mundo. Então nós temos a mente do Salvador. Então nós temos a salvação, certo? A salvação está operando em nós. A salvação está operando em nós. Estamos falando de salvação vinda de Deus. A gente estamos falando de salvação geral. A gente estamos falando de salvação geral. Nós estamos falando de salvação pela metade, não. Nós estamos falando de salvação geral. Salvou de tudo. Salvou de tudo. Nós estamos salvos de tudo. E as pessoas dizem, nós estamos salvos dos problemas. Sim, nós estamos salvos dos problemas também. Porque quando os problemas chegam, a gente supera. Nós também estamos salvos dele. A gente só não estamos... a gente só não estamos livres de enfrentar problema. Mas nós enfrentamos o problema. Mas somos salvos do problema. Porque aquele que está em nós, que é a mente de Cristo, que é o pensamento de Cristo, ele nos dirá como a gente vai vencer o problema. É isso que você precisa entender. Agora, não interessa qual é o problema. Veja os problemas que Jesus resolveu. Até o de Lázaro, ou seja, o de Marta e Maria, e era Lázaro, o irmão que tinha morrido. E ela manda chamar Jesus. E Jesus diz para ela que não tema, somente crer. Então veja que se nós temos a mente de Cristo, é somente crer. E a mente de Cristo é o suficiente para nós. Agora, o problema é será que nós temos ou não temos? O problema é temos ou não temos a mente de Cristo? Esse é o problema. Estamos em Cristo como está em Romanos, de verdade, capítulo 8. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Agora veja, estamos em Cristo, estamos. Agora estamos também sendo dirigidos por Cristo, pelo Espírito de Cristo, porque ele diz que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ou seja, o que ele quer dizer é que eu não ando segundo a minha carne, mas segundo o Espírito que habita em mim. E o Espírito que habita em mim é a lâmpada de Deus, que está lá em Provérbios, capítulo 20, versículo 27. É a lâmpada de Deus. Ou seja, eu agora estou conectado no Espírito Santo. E essa conexão me faz andar na luz. E por eu andar na luz, eu sei aonde vou pisar. E os meus caminhos serão iluminados, como diz o salmista.
Salmo 119, o versículo 105. Porque a lâmpada de Deus agora está em mim. Agora eu estou sendo iluminado pelo Espírito, que está iluminado por Deus, que foi liberto do cativeiro, do pecado. Como está em Romanos capítulo 8, de novo, e versículo 2, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Então agora eu estou livre. Então eu agora ando por fé. Eu não ando mais pela obra da lei, nem pela justiça humana, nem pelo entendimento da justiça humana. Agora eu ando, certo, pelo entendimento de Deus, pelo entendimento de Cristo. E agora eu estou, como está em Romano, Paulo diz nos Gálatas, aos Gálatas, capítulo 3, e ele mostra que a salvação pergunta para os Gálatas, ó Gálatas insensatos, e ele pergunta se eles receberam o Espírito, se foi pela obra da lei, ou se foi pela pregação do Evangelho, pela fé, pelo Espírito de Cristo. Agora você anda pelo Espírito da fé, você agora anda pela orientação da fé, do Espírito, você anda por fé. Então você agora é justificado por fé, você se sente justo por causa da sua fé. E como você está com a fé em Cristo e foi lavado, e foi comprado e foi remido, você pratica justiça agora por causa da fé. Agora você não pratica justiça por causa da lei, e nem você pratica a obra da lei, você pratica agora a justiça por causa da operação da fé. E você faz tudo que é certo, e você sofre, se for o caso, pela verdade, por causa da fé, e você não sofre com tristeza, com revolta, você sofre com alegria, porque agora o seu sofrimento não é mais um sofrimento comum. Seu sofrimento é um sofrimento para a vitória, a sua luta é uma luta para a vitória, a sua prova é uma prova para a vitória. Quando eu me refiro a sofrimento, eu me refiro a sofrimento que são as lutas da vida que vem. Na verdade, não se chama de um sofrimento conforme o sofrimento desse mundo, mas digamos sofrer uma metamorfose, sofrer o processo de uma transformação, sofrer uma lapidação. O ouro no fogo mostra o seu valor, passar pelo processo de uma purificação para o bem-estar, treinado, preparado, nas lutas, na batalha, como foi Jesus, e até Jesus provado, até chegar ao ponto em que Deus quer que você chegue. Mas agora você faz tudo isso com alegria, porque você está escotado pelo auxílio divino. Você agora está escotado pelos anjos do céu, pelo Espírito da graça que lhe foi dado, pelo derramamento da unção, pelo poder sobrenatural do mundo invisível operando em você. Agora você andará com pensamento em vitória, você saberá quem são suas amizades, por qual lado. Você saberá como se posicionar diante da sociedade. Você sabe agora qual a voz que você tem que ouvir e qual o seu papel aqui na Terra. Como que você tem que tratar as pessoas, os seus inimigos, os que são opostos. Agora você sabe se mexer, você sabe se mover diante das circunstâncias, porque você tem a sabedoria de Deus em você. Agora você tem a ação da mente de Cristo, dizendo a você, como eu disse para você, como a mente manda no corpo, em todos os membros do seu corpo, como a sua mente dá ordem. Você tem uma coceira nas costas e a sua mente ordena que suas mãos cocem a sua costa. Então, se sua mão não alcança nas suas costas, então a sua mente manda você esfregar ela numa parede ou em qualquer esquina ou aonde você achar o lugar mais fácil, porque se não tiver ninguém, aí você vai pedir para alguém, e você vai pedir para um amigo, o amigo não vai querer coçar, então você vai pedir para sua esposa, a esposa não está presente, então você vai olhar para um lado, para outro, um estranho você não vai pedir, então você vai encostar numa árvore, e a mente diz, encosta nesse muro, e coça as costas no muro, e você coça lá. Foi a mente que mandou o corpo todo. A mente mandou. E deu certo. Porque mesmo que não fosse certo, aparentemente, você coçar as costas numa madeira, num pau, num toco, sei lá, numa estaca, ou qualquer lugar que você possa pensar, qualquer
qualquer coisa, uma pedra. Você só não pode coçar numa faca ou num gomo de uma navalha. Mas, veja, resolveu o problema. O que eu quero dizer é que a mente de Cristo pode mandar você fazer coisa que aos outros parece estranho, mas vai dar certo, porque foi a mente de Cristo que mandou. Então você torna-se uma loucura para o mundo, porque você age segundo a mente do mundo invisível. A inteligência invisível, que é maior do que a inteligência material, é a inteligência terrena, a inteligência celestial. E aí você passa a ser uma pessoa vitoriosa, porque ter a mente de Cristo, para mim, é uma pessoa rica. E eu não sei como é que muitos dizem por aí que estão com a mente de Cristo e os trabalhos que eles estão fazendo não tem nada a ver com a mente de Cristo. Eu fico pensando, eu me refiro à obra de Deus, o camarada está na frente da obra de Deus, pastores, obreiros, dirigentes de trabalhos, principalmente aqueles que são ministros geral do campo, alguns obreiros de igreja, alguns pastores na igreja dominando o ministério, dominando o campo, presidente, e eles não fazem as coisas do jeito que a Bíblia diz que é para ser feito, e eles apresentam um monte de desculpa, e eles apresentam muitas razões pela qual as coisas não estão fluindo, e ele diz que todo mundo é culpado, e ele diz que não está fazendo porque está acontecendo isso, e ele apresenta uma série de razões. Eles são meninos e eles estão despreparados para isso. É um lamento. Eles não são mal pessoas, eles são boas pessoas. Há muitas pessoas na igreja que não deixam de ser boas pessoas, mas não são crentes regidos pela mente de Deus, e essas pessoas não deveriam estar na direção do trabalho. Pense nisso. E por que botamos pessoas assim na direção do trabalho? Porque somos meninos que botam na direção, são meninos que botam na direção. Menino botando menino na direção. 1 Coríntios, capítulo 3, a partir do versículo 1, Paulo fala que Corinto já era menino. E menino só faz as coisas de menino. Menino não sabe fazer as coisas certas, menino age como menino, menino não pode operar, menino não sabe operar. E aí temos esse problema na igreja. A coisa está muito séria. Eu não sei como que a coisa vai terminar, mas eu sei que a coisa não está fácil. Para os que têm a mente de Cristo, eles têm muito trabalho a falar, a fazer, a ver. Eles têm luta, eles são profetas. Todos que têm a mente de Cristo são profetas, e os profetas sempre sofrem, porque eles veem as coisas erradas. E eles dizem, meu Deus, como é que eu vou lidar com isso? Então Deus diz, é para lidar com isso. Imagina, você vê o cara fazendo errado e você não tem que amar esse cara mesmo assim. Tem que compreender, saber dividir as coisas. E é duro, difícil. Fico pensando, como estavam aqueles homens lá na igreja de Sardo, que o anjo estava morto e uma porção estava morta, todo mundo estava fedendo e tinha alguns no meio que estavam vivos. E o morto fede, uma hora fede. Você imagina você estar no meio dessa gente morta. Isso fede. Isso fede no nariz dos vivos. A obra dos mortos é fedido. É fedor. É trapo de imundícia a obra dos mortos na igreja. E tem muito morto na igreja, mas o Senhor disse que há alguns que estão vivos. Agora eu fico pensando, aqueles vivos estavam sofrendo como aqueles 7.000 profetas que estavam no império de Acabe preso, porque se Elias disse que só eu que restei, é porque ele sabia, ele não viu mais os outros, e os outros estavam presos. Então ele disse só eu que restei, e Deus disse tem 7.000 que não se contaminou e tal. Você conhece a história? E ali a prova nós temos um que estava preso, que era conhecido, certamente, Mical, e alguém chama ele para profetizar, você conhece a história? Josafá chama, pergunta se não tem um profeta aí para quem a gente possa consultar, a vontade do Senhor, tal. E Acabe diz que só tem um que só fala mal dele. Mas ele traz mesmo assim. E você conhece a história. Então, imagina como aqueles profetas viveram naquele tempo, em que 400 falsos estavam governando o plenário. Foi difícil suportar. Agora, na graça, o que você pensa hoje? Você está numa igreja e vê os meninos dirigindo os trabalhos. E você vê os meninos pregando na mídia. E você vê uma meninada, não com todos, eu estou dizendo aqui com a exceção dos que são idôneos, dos homens de Deus e das mulheres, dos homens de Deus que estão, porque a mídia também tem homens de Deus e mulheres de Deus, pessoas sérias pregando, e a gente tem que ter o respeito por isso. Deus me livre, Deus me livre.
Eu entendo isso e agradeço muito a Deus, porque se não fosse aí, eu aprendi muito com esses homens. Muito, muito, muito. Meu respeito por todos eles. De coração, eu amo os homens de Deus que estão aí na mídia. E ai de nós, se a mídia fosse invadida somente por meninos. Mas tem muito menino na mídia aí. Você sabe disso, meninos e meninas. E depois eles caem, depois eles passam. Eles causam escândalos. E por aí vai. Mas você tem a mente de Cristo, então você vai ter o entendimento para fazer as coisas certas. E você vai acabar feliz. E o seu final será um final de felicidade. Você será vitorioso na terra. É isso que eu quero que você entenda. Você será um crente vitorioso. Você saberá lidar com os problemas que vão surgindo, porque você tem a mente de Cristo. E você pode ter a mente de Cristo. E como é que você consegue ter a mente de Cristo? Isso quer dizer, você está cheio da palavra de Deus. Então você tem a mente de Cristo, o Espírito Santo vai dizer a você, ele vai mostrar os pontos. Você leu a palavra, você examinou a palavra, você se encheu da palavra, você fez o que Deus disse para Josué também, você fez, está fazendo o que o salmista diz no Salmo 1, o prazer dele está na lei do Senhor. Você está fazendo isso? Você está fazendo o que está em Deuteronômio capítulo 6, versículo 5 por diante? Amará o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento, todo o teu poder. E depois segue-se que você tem que falar da palavra para os seus filhos deitados na cama, quando se levantar, andando pelos caminhos, botar nos umbrais da porta, amarrar na sua testa, amarrar nos seus braços. Enfim, dela falando todo dia, todo instante, toda hora, para que cumpra. Você sabia que tudo que acontece na vida do ser humano é um resultado da palavra de Deus, seja bom o resultado ou seja mau? Sim, sim, sim. Porque o bom vem da parte que você obedece e o mal vem da parte que você desobedece. É simples. As pessoas ficam pedindo a Deus as coisas e as coisas não vêm. Você já viu quantas orações é feita e a resposta não vem? A prova está por aí. Se você somar as coisas, você vai ver aonde foram feitas a oração pública e nada foi respondido da forma como foi pedido. E eles sempre arrumam desculpa. Ele diz que Deus respondeu invisível e ninguém viu. É incrível. Entende? É incrível, eu não entendo isso. A resposta que eu peço a Deus, ela aparece. Mas ela aparece depois ela se materializa. Por exemplo, eu peço uma cura e Deus cura, então se materializou. Eu peço uma bênção e Deus me dá aquilo, então ela se materializou. Eu chamo a existência. Primeiro eu chamo pela fé e depois a fé vem me entrar e a substância da palavra e o poder da palavra. E aí as coisas acontecem, porque no mundo espiritual ela funciona. Porque sempre foi assim. Tudo que existe foi criado do poder invisível. Então eu também trago a existência das coisas. Eu resolvo o problema com o poder do mundo invisível, o problema é desfeito, a solução chega, a cura vem, o milagre acontece, financeiramente eu também sou solucionador dos meus problemas pelo poder da palavra. E eu funciono pela mente de Cristo. Então minha mente está cheia da palavra de Deus, o meu espírito está se movendo pela orientação de Jesus Cristo, pela orientação de sua palavra, eu sigo agora a lei de Deus pelo espírito da vida que está em mim, operando como está em Romanos 8, e o versículo 2, agora a lei do Espírito está operando em mim, da vida. E agora, se a lei do Espírito está operando em mim, então eu sei qual é o dever que eu tenho a fazer. Eu opero conforme as ordenanças do Espírito. Eu escuto a lei do Espírito, eu escuto o que está na lei do Espírito, e aí eu vou fazer de tudo para não cometer infração, para que a lei do pecado não me multe, não me cancele, não me atrapalhe. E quando isso acontece, isso é um problema e eu tenho que resolver depressa. Eu creio que todo mundo deve saber que é assim que funciona na Terra. Então você tem a lei que te favorece, mas quando tu quebra a lei, tu paga uma multa ou tu paga alguma coisa por causa disso. No mundo espiritual as coisas não são diferentes. Então agora, já que estamos em Cristo, devemos fazer de tudo para não cometer infração, porque sabe que aquele acusador e aquele bichinho, aí a Bíblia diz não dê brecha para ele. Então você tem a mente de Cristo, então você vai pensar e você vai ter sabedoria para fazer as coisas, porque quando as coisas surgirem erradas, Deus já tem um plano em vista para você pela mente de Cristo. Você põe o joelho em terra e você aciona a mente de Cristo. E aí ela vem e diz para você como você tem que agir. E geralmente a mente de Cristo manda você fazer coisas que jamais a mente comum jamais mandaria fazer. Você entende? Ela manda você perdoar a quem você diz, eu não posso perdoar.
Você diz, eu não consigo perdoar aquela pessoa, é como engolir um sapo. Aí Deus diz, você pode, mas você diz, eu não posso. Estou dando um exemplo aqui para terminar. Aí Deus diz, você pode, eu não posso. Aí então Deus diz para outro, você pode. Aí o outro diz assim, Senhor, eu não posso. Eu digo, você pode sim. Aí o outro diz, ô Senhor, me ajuda. Aí o Senhor diz, agora eu ouvi você, agora eu vou te atender. Agora você vai conseguir. Porque uma coisa é você insistir dizendo que não pode, e outra coisa é você dizer, eu não posso, mas o Senhor me ajudando, eu posso. Aí vem o que Paulo diz, posso todas as coisas, naquele que me fortalece. Mas as pessoas são duras por si próprias, elas não querem mover de Deus. Eu já vi pessoas dizer, eu não consigo perdoar, irmão, o mal que aquele fulano me fez. Eu digo, você consegue sim? Não, não consigo, irmão, não quero perdoar. Eu digo, mas você não quer perdoar? Ah, irmão, mas não consigo. E eu espero que ela diga, Deus vai me ajudar, porque para eu dizer para ela, é ela que tem que dizer, Deus me ajuda e eu vou conseguir. Eu já fui ofendido gravemente por tantos males dessa vida, por tantas coisas ruins, por tantas pessoas má. Deus sabe das coisas que já sofri. Mas eu dizia, Deus, eu consigo perdoar no Senhor. E ele dizia, você consegue sim. E então você consegue engolir esse sapo. Aí você diz, não, não consigo, Senhor, engolir esse sapo, não tem jeito, eu não consigo. Deus diz, você consegue, você diz, não consigo. Alguém está entendendo o que eu estou falando? Então você diz, eu não consigo. Aí você diz, eu não consigo. Aí todo mundo diz, eu não consigo, nós não conseguimos. Aí todo mundo diz, nós não conseguimos. Aí então todo mundo fala como aqueles espias que veio da terra prometida, que foram olhar com Josué e Calebe, foram 10. E então 8 voltaram dizendo, nós não conseguimos engolir aquele sapo. Eu estou dando uma tradução aqui, interprete isso da forma como você quiser. Tente entender, eu estou falando de problema que a gente acha que não pode resolver, é isso que eu estou dizendo. Mas eles disseram, nós não podemos, eles olharam para a gravidade da coisa. Mas Josué e Calebe disse, não, nós podemos, porque Josué e Calebe viu Deus abrir o mar. E eles disseram, ora, se Deus abriu o mar, por que é aquele gigante para Deus? Então eles disseram, nós podemos. E eles disseram, nós não podemos. E eles dois disseram, nós podemos, até que fizeram um grupo e uma eleição lá, reuniram para apedrejar Josué e Calebe. E Deus se manifestou e se irou com eles. Agora, preste bem atenção. Quando você diz que não pode, mas Deus diz você pode, e você diz, Senhor, me ajuda, na nossa pouca fé. Veja a ação de Pedro, quando pergunta para Jesus, Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão? 7 vezes, e o Senhor disse, não só 7, mas 70 vezes 7. Então Pedro diz o quê? Senhor, ajuda-nos na nossa pouca fé, porque ele viu que precisava de ajuda, e com certeza foi ajudado. Quando você diz que não pode, mas pede ajuda a Deus, Deus vai te dar, e você põe o joelho e diz, Senhor, eu quero fazer isso. É o meu dever e eu tenho que fazer, então eu tenho que fazer o que tem que fazer. E a mente de Cristo aciona em você o entendimento de Deus, e você começa a falar com Deus, e o Espírito Santo vem, trabalha no seu seio, e daí a pouco você está fazendo coisa. Você está perdoando a todo mundo, daí a pouco você está com vontade de perdoar até o diabo. Depois você para e você diz, Senhor, nosso Deus, aonde eu cheguei? E Deus diz, sim, 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 sim. Você chegou no lugar certo. Tudo bem, você sabe que o diabo não tem mais perdão para ele, mas você imagina, Deus não está com raiva do diabo lá no céu. Você pode pensar que Deus está morrendo de raiva do diabo, ou Deus está irado com o diabo. Não, não pense nisso não. O diabo, quando foi conversar com Deus lá a respeito de Jó, o diabo já tinha cometido o delito. Aí você diz, mas agora ele matou o filho de Deus. Não, ele não matou o filho de Deus, o filho de Deus matou ele. Então ele continua derrotado, agora ele foi julgado e agora ele foi condenado, ele continua derrotado. O filho de Deus matou ele, o filho de Deus deu uma presa nele, estrangulou ele, acabou com ele, deixou ele sentenciado para a condenação eterna, para o fogo. Então você acha que Deus está irado com ele? Não, rapaz, se fosse medir, talvez eu diria que pelo amor e pela conduta e pelo sentimento que Deus tem, para que Lúcio foi fazer aquela besteira? Vamos lá dizer, eu estou falando, isso aqui é meu pensamento, eu não estou dizendo. Para que Lúcio foi fazer aquilo? Eu disse que não fizesse. Para que ele fez aquilo? Para que ele caiu? Para que ele... Lúcio era querido de Deus, e por que Lúcio fez isso? Então você acha que Deus é como? Você acha que Deus é como? Aquele que perde um amigo e depois fica, Satanás, velho, eu te perdi, miserável. Não, Deus diz, por que eu perdi ele? É assim que Deus diz. Não era para ter perdido. Por que aquele pobre se perdeu? Deus não perdeu. Por que ele se perdeu, coitado? É assim que Deus vê Lúcio. É assim que Deus vê o inferno. Coitado dos infernos. É você e eu que tem essa impressão do inferno. É nós que pensamos dessa jeito, nós humanos, mas a mente de Cristo não. Veja como é que Cristo trata Satanás lá no Monte da Tentação. Parece que Cristo está lidando com uma pessoa tão simples, né? Vai de Satanás.
Jesus repreende ele pela última vez e ele desaparece. Jesus não discute com ele as questões, não fica trocando ideia com ele palavra, deixa, falando, desmoralizando, falando da mal conduta dele, me dizendo, é mentira, você não é dono de nada, como é que você está me dizendo que me dá tudo? Você roubou de Adão. Não, Jesus não discute o assunto, Jesus disse, vai de Satanás, porque está escrito, só o Senhor teu Deus adorarás, só a ele servirás. Você entende? E aí ele foi. Agora imagina agora como é que ele está. Derrotado. Aí ele aparece no tempo lá do Jó, você conhece a história naquele tempo, naquela história lá do Jó, conforme a passagem de Jó, você vê, ele aparece. A Deus, você acha que ele aparece como? Ele baixa a cabeça de banda de meio lado como um sapo, sabe? Com a cabeça baixa, quando você toca no sapo, ele levanta e ele baixa a cabeça, ele chega para Deus e baixa a cabeça com vergonha de olhar para cima, e ele faz aquelas coisas, fala aquelas coisas sobre Jó, você sabe? Ele tenta provocar uma situação para a vida de Jó, e Deus, para mostrar a ele quem era Jó, Deus permitiu tudo aquilo. Você conhece a história. Mas Deus não brigou com ele, não. Você viu como Deus tratou ele? Viesse de onde, Satanás? E viu como que Deus trata ele? A Bíblia, vê? De onde tu vem? Ele disse, eu rodei a terra, estou passeando por ela. Viu? Então Deus podia dizer, rapaz, tu derrubou Adão lá, né? Eu não me esqueço disso, hein? Bandido. Nada disso. Tá fazendo o quê, bandido? Vagabundo. Não, Deus não falou isso, não. Deus disse, tá onde? Você vem de onde, cara? Ele disse, eu estava rodeando a terra, passeando por ela. E disse, meu servo Jó, foi Deus que perguntou. Ele disse, eu vi. E aí você já sabe que ele contou aquela história toda. Você viu o que eu quero dizer para você? É que a gente tem uma ideia de que Deus está lá no céu. Ah, embora que o salmista disse que Deus é um Deus que se ira todo dia. Sabe com quem que Deus se ira todo dia? Não é com o diabo, não. É com os crentes. É com os homens da lei. É com os servos dele que falam no nome dele mentira, com os homens que falam mentira no nome dele, porque Satanás, Deus já sabe qual é o trabalho dele, Deus não vai estranhar nada que o diabo venha fazer na terra, porque tudo que o diabo vem fazer na terra, Deus já sabe disso. O problema é que é triste e que Deus que ofendeu Jesus, que Jesus se sentiu triste, foi por ele saber que os seres humanos rejeitou a ele como criador de todas as coisas e aceitou o diabo como destruidor de todas as coisas. O problema é esse. O problema é esse. O problema é que o crente fica na igreja, em vez de dar lugar a Deus, dá lugar ao diabo. Aí Deus fica assim, Deus se ira com isso. Deus se irou com o crente morno. Ele diz que vou vomitar da boca, é com os crentes que ele está falando. Porque os demônios não é problema, Deus manda o anjo vem, expulsa os demônios saem correndo. Ele deu poder para você expulsar demônio, e você pega, não quer o poder, e o demônio fica fazendo besteira, e você fica dizendo que é Deus o culpado. Às vezes, né, a gente fica, a mente, os outros, eu falo você, é a forma de falar, né, seres humanos aí, crente. Porque o diabo jogou você na doença e diz que foi Deus que jogou. Você está numa prova e diz que é Deus que está provando você, e o diabo está enganando, dizendo que é Deus. E Deus fica como no meio disso tudo? Deus veio para te dar vida e vida com abundância, Deus veio para te curar, e você diz que Deus está te maltratando, que Deus está te instruindo, que Deus está te lapidando, e quando não é Deus que está lapidando você, é que você e eu, às vezes, cometemos erro. E aí, é aquilo que eu falei, a Bíblia é sagrada e o mandamento de Deus em Deuteronômio, você vê que 28 diz que a bênção de Deus vem sobre você e está ali a descrição pela sua obediência, o que vai acontecer na vida de todos. Pela obediência, as bênçãos de Deus que vão vir, são derramadas sobre o povo de Deus. Agora depois vem em seguida, se vocês também não obedecer, tudo será o contrário. Todas as coisas serão o contrário. Ó. Primeiro o inimigo vem por um caminho e sai por certo. Agora é eles que correm por certo. A coisa fica ao inverso. As doenças e as pragas e tudo que foi repreendido agora vem em abundância. Da mesma forma, a coisa vão se cumprindo, tanto o lado certo como o lado ruim, tanto o lado desejado quanto o lado não desejado. Se você obedece à palavra, as coisas que estão na palavra de Deus boa vão acontecer na sua vida. E se você desobedece à palavra, as coisas opostas que a palavra desperta e fala para você que vai acontecer, vai acontecer. Foi assim no jardim do Éden. Deus disse para Adão e Eva que não comesse daquela fruta, e somente ele comeu e lascou-se. E é isso que a gente tem que entender. Deus dizendo para você não coma, não coma. Então, se você come, você vai ter o problema. E agora, estamos na graça, estamos no Evangelho, o que a gente tem que fazer? Bom, há pecado que é para a morte, mas há pecado que não é, disse João. Então, por isso digo que ore. Se você pecou, temos um advogado, é hora de você se arrepender, além do mais,
Segundas Crônicas, capítulo 7, é uma receita para você, versículo 14. Se o povo que chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face e converter seus maus caminhos, virei do céu, perdoarei seus pecados, sararei a sua terra. Por aí vai, né? Graças a Deus. O versículo 15 diz: agora os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos à oração que faz nesse lugar. Então pense nisso. Eis que estou à porta e bato. Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Se alguém abrir a porta, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa. Cearei com ele, e ele comigo ceará. É assim, eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. É isso. Essa é a palavra de Deus. Ele chama para o arrependimento. Se você estiver em problema, se você entrou em alguns problemas da vida e você sabe que foi erro seu, seja qual for o erro, a solução para você. Manassés estava perdidinho. Quem conhece a Bíblia sabe. E havia feito coisa bárbara, mas se arrependeu e inclinou-se para o Deus de seu pai. E Deus ouviu a sua oração do fundo do poço. E lhe deu um lugar. E ele voltou. E depois ele veio e reinou de novo com sabedoria e nunca mais deixou o Senhor. Não há um exemplo mais clássico na Bíblia que prova o grande amor de Deus quando há um arrependimento do que a história do Manassés. Pense nisso, procure isso e marche. Vamos à frente porque a vitória é nossa em nome de Jesus.